Eu sei que você tem medo de se esforçar e não dar em nada. Eu vou começar a trabalhar no digital, a produzir conteúdos, fazer posts, fazer o que me mandam ali dentro das possibilidades de páginas de vendas, de curso e blá blá blá. Mas e se eu me esforçar muito, fazer tudo o que me falam e no final das contas não tiver o retorno que eu espero? Olá, olá, mãe digital, seja muito bem-vinda a mais esse vídeo. Tudo certo por aí? No vídeo de hoje, então, falaremos sobre os sacrifícios que você vai precisar fazer para conseguir trabalhar no digital. Eu prefiro que você saiba por mim que vão existir muitas dificuldades dentro do mundo digital, do que você saiba que você vai despreparada, sem um certo alinhamento de expectativas, e aí você lá na prática você vai pensar assim, meu Deus, esse tipo de dificuldade só acontece comigo, o que tem de errado comigo, o que eu fiz para merecer isso? Então você vai saber que na verdade acontece com todas nós, tá? Por mais que a gente esteja aqui buscando um trabalho que dê para ser feito de casa, e de fato o digital é um trabalho que você consegue organizar na sua rotina para fazer nos horários não comerciais ou nos horários que seus filhos estão dormindo, estão na escola, enfim. Mas é um trabalho, e como um trabalho, você vai precisar aprender a passar por dificuldades naturais de um processo de trabalho, tá? E aí, a gente vai conversar um pouco sobre esses sacrifícios para você realmente estar preparada para eles, tá? Essa é a minha ideia aqui, é te preparar anteriormente, antes que eles aconteçam. Então vamos lá. Primeiro ponto em relação à sua dificuldade de iniciar no digital, de dar o primeiro passo, de fazer o primeiro post, porque a gente fala muito em constância, em método para produzir o post, mas muita gente ainda está travada só na ideia, no sonho de eu quero trabalhar com o digital. Como é que a gente pula essa página, sabe? A gente vira essa página, né? Passa essa página e realmente começa a trabalhar no digital. O que acontece muitas vezes é que a gente vai o tempo inteiro estar permeando um assunto relacionado aos nossos sofrimentos, às nossas dores, aos nossos sacrifícios. Então, a primeira dor que você vai enfrentar dentro do digital é a da vergonha. Você vai, todos nós, tá? Isso é uma questão de autopreservação. Todos nós temos medo do que o outro vão falar. Todas nós temos medo de sermos humilhadas, de errar, de fracassar e tá todo mundo olhando. Todas nós temos essa dificuldade. E quando a gente encontra esse desconforto, esse sofrimento inicial, a gente tem a tendência de fugir dele. Obviamente, porque a gente não é besta, né? O corpo humano, o cérebro humano, ele foi feito para fuga, para fugir daquilo que ele tem medo. Porque ele foi feito para viver numa circunstância completamente diferente da que a gente tem hoje, numa selva, e quando ele visse um leão, ele não poderia pensar assim, deixa eu enfrentar esse meu medo aqui, eu vou enfrentar o leão. Não, ele tinha que fugir. E a gente tem essa programação no cérebro humano ainda, de fugir do medo. O problema é que as circunstâncias que causam medo hoje em dia, elas são facilmente, vou usar essa palavra só para você entender o porquê do facilmente. Elas são facilmente enfrentáveis, uma vez que no final das contas é só fazer, deixando não de lado o medo, tendo essa certeza que você está enfrentando aquele medo, você está fazendo apesar daquele medo. Eu tinha um medo muito latente na minha vida, que era medo de sangue. Mas assim, todas as vezes que eu fazia um corte mínimo com uma faca, eu desmaiava. Todas as vezes, isso desde que eu me entendo por gente. Eu sempre desmaiava. Tirava o tampão do dedo brincando de bola, desmaiava. De criança mesmo. Ia tirar sangue, nossa senhora, desmaiava. E aí, quando eu fui me tornando mais adulta, né, lá pelos 16, 17 anos, mais adulta, eu fui pensando assim, gente, eu não posso fazer esse vexame toda vez que eu vou tirar sangue ou toda vez que eu corto o pé, enfim. E aí eu comecei a tentar enfrentar aquele medo. Na verdade, eu não buscava enfrentar aquele medo, eu queria resolver aquela situação.
E aí, o que eu fazia? Eu vou começar a meditar. Então, quando eu fui tirar meu siso, eu tentava meditar em coisas boas, imaginar que eu não estava naquele momento ali. Quando eu ia tirar sangue, a mesma coisa. Eu tentava imaginar que eu estava em outro lugar, colocava uma música alta no fone de ouvido, alguma coisa que me fizesse fugir daquele momento. Nunca dava certo. Eu levantava depois de tirar o sangue, desmaiava. Desmaiei várias e várias vezes por conta disso. Até que um dia, agosto de 2018, eu tive uma trombose. Foi descoberta uma trombose debaixo do meu braço direito. E eu precisei tomar uma injeção de forma frequente, que é a Clexane, né? Injeção essa que eu tomei todos os dias, dos 10 meses que eu estive grávida, eu tomei todos os dias essa injeção. Quando eu entrei quando eu encarei essa realidade, eu vou ter que tomar uma injeção todos os dias por aquele período, até sumir o coágulo debaixo do meu braço, e também já pensando em algo que era muito importante para mim, que era a maternidade, sabendo que eu ia ter que tomar todos os dias da gravidez, eu falei assim, agora eu tenho um motivo muito forte para enfrentar esse medo. E foi isso que eu fiz. Eu resolvi enfrentar esse medo. Na primeira injeção que eu tomei, assim que eu descobri o trombo, eu pensei assim, eu vou sentir a dor dessa injeção. E ela dói pra caramba, ela entra ardendo, sabe aquelas injeções que entram ardendo? Ela entrou ardendo. Mas eu senti cada segundo, eu não chegou a olhar a injeção, mas eu senti cada segundo. Aí a próxima vez, nesse mesmo dia, né, eu tomei a injeção e fui internada. No que eu fui internada, pegaram acesso na minha mão. Gente do céu, que horror, que horror. Eu tinha pavor de pegar acesso na minha mão. Mas enfrentei. Enfrentei assim com um pequeno vexamezinho, mas enfrentei. Enfim. E nisso foram acontecendo, além das injeções, que eu acho que eu tomava 2 ou 3 vezes por dia, eu tinha exames para fazer, para descobrir por que eu tinha tido aquele trombo. No final das contas, provavelmente foi por causa do uso de anticoncepcional, né? Então, se você toma anticoncepcional, fica aí o alerta, não tome, faz muito mal, tem muitos efeitos colaterais, não vou entrar no ponto agora, mas pesquise sobre. Enfim, aí fiz o quê? Comecei a enfrentar, de fato, todas as vezes que eu ia tirar sangue, todas as vezes que eu tinha que tomar essa injeção, eu comecei a enfrentar a dor. Eu lembro que eu ficava na minha mente assim, pode vir quente, agulhinha pode vir quente que eu tô fervendo, eu tô prestando atenção na agulha entrando dentro de mim. Então, eu entendi ali, nessa analogia que eu trouxe para vocês, que o medo, ele só vai ser vencido quando você realmente sente ele. Quando você sente ele com todas as suas forças. Nossa, eu tô com muita vergonha de postar isso aqui. Eu tenho muito medo do que vão falar de mim. Mas mesmo assim, você posta. Isso te traz um repertório. Você vai ficando mais forte. Então, eu precisei, isso aconteceu em 2018, né? E eu fiquei grávida em 2023. Então, eu tive ali alguns anos de alguns episódios em que eu tinha que tirar sangue, enfim, fazer exames, ou que eu me machucava e que eu precisei enfrentar esse medo que eu tinha antes. E esses episódios foram muito importantes para eu chegar em 2023 e tomar aquela injeção todos os dias. Ou seja, eu criei um repertório de enfrentamento do medo que formou na minha mente uma imagem de uma Mariana que aguenta qualquer procedimento relacionado ali a sangue e a injeção, enfim, que eu tinha muito medo antes. Da mesma forma, você no digital. Você vai precisar criar uma casca de uma pessoa que posta, independente do que os outros vão falar. Porque, olha, eles vão falar. E eu não vou mentir pra você, eles vão falar. Vai todo mundo falando, ela tá querendo virar blogueirinha, ainda vão falar na sua cara. As pessoas que vão falar que não vai dar certo são as pessoas mais próximas de você. Eu já estou te avisando que esse vai ser o primeiro problema que você vai enfrentar no digital, tá? E isso vai fazer com que você precise aprender a passar por essas dificuldades, tá?
Porque se você não aprende a passar por isso de forma intencional, você vai começar a fugir da produção de conteúdo, você vai se auto-sabotar, você vai sempre viver abaixo do seu potencial. Então saiba, esse é o primeiro sofrimento que você vai enfrentar. O segundo sofrimento se chama constância. Dificuldade de manter a constância quando tá tudo ótimo, é muito mais fácil manter a constância, né? Mas quando você não vê resultado no curto prazo. E aí a gente pode dar o exemplo de uma academia. Quando a gente está fazendo exercício físico, a gente não vê resultado todos os dias, mas todos os dias a gente tem que acordar e manter a constância no exercício físico e na alimentação saudável. Não é gostosinho, mas a gente mantém a constância porque a gente sabe que aqueles esforços somados, uma hora ou outra, vão chegar a algum resultado visível. No digital é a mesma coisa. Quando você começar, você vai falar com absolutamente ninguém tá te vendo. E isso tem um lado bom, né? Porque se ninguém tá te vendo, você tem a possibilidade de errar mais, você tem a possibilidade de testar mais coisas, de ver realmente como é que vai ser o seu perfil de mãe no digital. Então faça isso, olhe para o lado bom e faça isso. Mas saiba que você vai passar talvez meses postando e ninguém vendo. E é assim mesmo. E isso vai te trazer aquela sensação que eu levantei no início do vídeo. Parece que eu estou me esforçando e não está servindo de nada, mas é desse jeito. Você está colocando sementinha, 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 até que de repente aquelas sementes começam a chegar nas pessoas certas, nas suas pupilas ideais. E aí você começa a plantar. Então, e essa é uma dificuldade que talvez você enfrente no começo, talvez não, talvez você enfrente no meio, talvez você enfrente em períodos específicos da sua vida e você vai perder a constância. E no digital não pode perder a constância. Você precisa colocar na sua cabeça: eu vou ser constante por esse período, para que, apostando tudo que eu tenho nesse período de 2 meses, 3 meses, 6 meses talvez, se realmente eu não fizer dar certo no digital, e aí você precisa estabelecer o que significa dar certo no digital, aí sim eu paro de usar o meu tempo para isso, porque realmente o que eu me esforcei não está valendo de nada, ok? Beleza, esses são os 2 pontos principais em relação ao sofrimento que eu queria trazer para vocês. Agora, para a gente fechar esse vídeo com chave de ouro, eu vou te falar o segredo para você aprender a lidar com o sofrimento e com os sacrifícios. Já iniciei, né? Você precisa enfrentar esse sofrimento quando ele chegar. Um exemplo que eu gosto muito é o do parto normal. O parto normal, quando eu estava me preparando para ter o parto normal, eu entrei em contato com muitos relatos, a gente entra em grupo de WhatsApp, né? E entrei em contato com muitos relatos de mães falando que a gente precisa aprender a sentir a dor. A gente precisa aprender que a dor, ela é positiva. Então, o primeiro ponto que a gente já falou, vamos encarar o medo, vamos encarar o sofrimento, vamos encarar a dor. Um segundo ponto seria que está relacionado ao primeiro, né? Esse encarar tem a ver com aceitar. Aceite o sofrimento, aceite a realidade do jeito que ela vem. Porque muitas vezes a gente tende a fugir inventando floreando ali o processo. Então, aceite o sofrimento. Esse é o nosso primeiro passo. Aceitar e encarar esse sofrimento de fato. Ele existe e eu vou passar por ele. Mas um segundo ponto que tem a ver com o trabalho de parto é que não só você vai aceitar esse sofrimento, mas você vai olhar para esse sofrimento como uma oportunidade. A dor no trabalho de parto, ela precisa existir. Se você não sentir a dor, se você não sentir a contração, o seu bebê não desce. Então, o sofrimento na nossa vida, e eu gosto muito da visão da Igreja Católica em relação a isso, não é que a gente romantiza o sofrimento, pelo contrário, a gente dá ao sofrimento uma nova visão,
uma visão de que aquele mal, aquela dor, ela tem um propósito pra gente. E no parto isso é muito visível. Aquela dor absurda, porque é uma dor absurda, ela vai trazer a nossa filha pra gente. E assim, o trabalho de parto, o processo do trabalho de parto ensina muito. Começa com uma dor mais esparsa ali, né? Você pensa assim: ah, tá, isso aqui eu aguento. Nesse tempo, eu tenho um tempinho para descansar, isso aqui eu aguento. Quando vai se aproximando ao momento do expulsivo, que você tem que começar a fazer força, a dor vai ficando com menos intervalo, né? As contrações vão ficando com menos intervalo. Aí você começa a pensar assim: não, não vai dar. Não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Mas você tem que encarar. E eu até tentei usar esses conselhos dos relatos de parto, de aceitar a dor, mas eu não consegui. Não consegui aceitar a dor. Eu só queria me livrar daquela dor. Na hora ali foi muito difícil realmente aceitar a dor. Só que uma coisa fez total diferença para que eu tivesse a minha filha com parto normal. Que eu tinha colocado na minha cabeça que eu ia ter a minha filha com parto normal. Não de uma forma ruim, que significa, tô ali com um problema acontecendo que coloca em risco a minha vida, a vida da minha filha em risco, e eu não quero a cesárea de jeito nenhum. Eu tinha colocado na minha cabeça que eu não ia pedir a cesárea. E por causa de tomar a injeçãozinha e o meu sangue ficar fino, enfim, eu também tinha colocado na minha cabeça que eu também não ia pedir analgesia, porque ia dar um problema lá, eu ia ter que esperar de qualquer forma. Então eu coloquei na minha cabeça que não tinha opção de pedir a cesárea, se a médica precisasse pedir, ela pediria e eu ia aceitar. Agora, não tinha opção nem de pedir a cesárea e não tinha opção nem de tomar analgesia. Eu coloquei isso na minha cabeça, não tem a opção. Então, por mais que eu tinha tido ali uma dificuldade de aceitar a dor, de aceitar aquele sofrimento, eu sabia que ele precisava existir e que o processo eu não teria uma desistência no processo. Então eu iria viver aquela dor. Isso é muito, muito importante. Você tem que decidir viver aquela dor, do início ao fim, até chegar ao fim. Então, nesse vídeo, eu quero te lembrar que você vai passar por pequenos e grandes probleminhas e problemões e vai fazer muitos problemas, enfim. Você vai passar por pequenas dificuldades e grandes dificuldades no seu processo de trabalhar no digital. Porque sim, é justo que muito custe o que muito vale, e vale muito você estar em casa, mais presente com os seus filhos e mesmo assim conseguir contribuir na renda da sua família. Mas saiba que existe uma força que faz com que você passe por essas pequenas dificuldades de uma forma diferente, que é o seu olhar diferente para o sofrimento. Essa mentalidade de olhar diferente para as coisas difíceis da vida é o que vai te trazer o impulso para não desistir. Então, como eu falava, a Igreja Católica tem muito isso, né? Ela traz uma nova roupagem para o sofrimento, um novo olhar para o sofrimento, porque ele faz parte da vida. Não adianta a gente ficar nas afirmações positivas, que eu já vivi essa época, tá? Nas afirmações positivas de que, a vida é ótima, eu tenho muito dinheiro e eu afirmo que eu sou maravilhosa. Gente, tá bom, pensamento positivo é importante para começar a agir, mas a realidade precisa ser encarada do jeito que ela é para que a gente possa de fato evoluir, mudar. Então, se você está querendo começar no digital agora e está completamente perdida, a comunidade Mãe no Digital está te esperando. A comunidade é um lugar seguro onde eu e outras mães, você e outras mães, podem se encontrar, trocar experiências, conversar sobre essas pequenas dificuldades que você vai com certeza encontrar no caminho e se sentir ali no mesmo barco. Todas nós temos as mesmas dificuldades. E eu sempre penso em vocês que estão tendo dificuldades de postar, de manter constância, de vencer a vergonha, para que eu continue lutando. Então, as minhas mamães no digital, elas dão sentido a todas as minhas dificuldades, o meu cansaço, os meus fracassos, o meu insucesso.
São elas que dão sentido, porque eu posso compartilhar com elas e falar: estou vivendo esse momento difícil, mas vou fazer mesmo assim. Vou executar mesmo assim. Essa é a comunidade de Mãe Digital. Essa é a comunidade que eu sonho e sonhei todo esse tempo. Se você quiser fazer parte, eu vou deixar o link da comunidade aqui na descrição desse vídeo. Além de você ter esse apoio, esse ambiente de apoio de outras mães que também querem trabalhar no digital, a gente ainda tem muitas aulas com método em parábolas, que é método de produção de conteúdo, organização da rotina, planejamento para você conseguir conciliar tudo e o marketing digital ali enxugado, só com a essência do marketing digital para que caiba de fato na rotina da mãe. Então, é um curso completamente diferente de tudo que você já viu no mercado e eu tenho certeza que se você é mãe e quer trabalhar no digital, ele vai te colocar no jogo, que é o começo, tá? E depois de te colocar no jogo, ele vai fazer você rodar o digital para trazer uma renda extra e talvez até uma renda principal para sua família. Combinado? Se você quer estar na comunidade Mãe Digital, o link está na descrição desse vídeo. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho, compartilhar para que a gente possa chegar cada vez mais longe. Vou deixar um vídeo muito importante sobre se o digital é para você aqui na sequência desse. Te encontro lá. Um beijão e até o próximo.